Então, esse aqui é uma testemunha de Jeová. Interessante porque a testemunha de Jeová, a organização religiosa, não tem interesse nisso. Eu até tenho aqui um outro processo, uma intimação aqui da testemunha de Jeová, tá aqui, ó, oficial, tá vendo? Isso aqui é oficial. Põe aqui. É oficial. Põe aqui, Joguinho. Daí. Vamos ver se assim aparece aí na tela dos... não sei se vai dar. Tá aí. Então, esse aí é oficial. Nós publicamos na época do ICP um folheto, Os 4 Perigos da Testemunha de Jeová. Então, nós utilizamos nesse processo aí, nesse folheto, algumas publicações da Sociedade de Torre de Vigia, algumas figuras utilizadas na revista Sentinela. Aí eles, então, entraram... Sobre imagens e tal. Isso, foi isso. Aqui, no caso... Mas não deu em nada, não deu em nada, porque eles queriam que a gente, de certa forma, retirasse, né, essas imagens do folheto. A gente retirou e publicou o folheto só sem com as imagens, mas só com sem textos. A imagem, porque de fato eles tinham esse direito. Mas agora, por exemplo, temos aí uma testemunha de Jeová e ele, então, está dizendo aí, né... Mas esse processo agora não é da organização. Atual, não é da organização. Não é da organização. É uma testemunha de Jeová. E ele está alegando o quê? Então, ele está alegando que eu e o pastor João Flávio, estamos aí sendo intolerantes. Intolerância religiosa, onde nós falamos, por exemplo, das falsas profecias, falamos das doutrinas, falamos da tradução do Novo Mundo, por exemplo, o envolvimento da tradução do Novo Mundo com Johannes Greber, que é aquele médium que publicou um texto do Novo Testamento grego. A sociedade se baseou em João 1, com base no texto de Johannes Greber. Eles dizem que não e tal. Então, ele está argumentando aqui que, por exemplo, eu falo aqui sobre a questão da proibição da vacina, porque de 1921 até 1952 era proibido vacina. Uma testemunha de Jeová não podia tomar nenhum tipo de vacina. De nada? Varíola, sarampo, tétano, nenhuma. Era proibido. E se ele tomasse, ele era desassociado. Aí a testemunha de Jeová vem argumentar. Não, mas várias denominações também não permitiam. Oficialmente, eu não conheço nenhuma denominação que proibiu vacina. Sob pena de desassociação? Não conheço nenhuma, não. E claro, quando a vacina foi inventada, muita gente até se opôs à vacina, por N fatores. Não vamos entrar nos detalhes aqui. Mas a verdade é que essas de Jeová, elas usavam um cartãozinho, esse mesmo que elas usam hoje, para proibição de sangue, era utilizado na época para a proibição de vacina. Então, ele não podia receber nenhum tipo de vacina. Isso foi de 1921 até 1952, quando o corpo governante, que a gente tem que entender isso. As testemunhas de Jeová, elas são lideradas por um grupo de homens que estão lá em Brooklyn, Nova York. Se eu não me engano, agora são 11 homens. Eles estão lá em Nova York. Brooklyn não, então é um outro nome lá. Eles estão... Não, era em Brooklyn, não, agora é New York, uma coisa assim. Não é um lugar. Enfim, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, esses 11 homens, eles mandam na testemunha de Jeová. Eles dizem o que ela pode fazer e o que ela não pode. Por exemplo, você, há pouco tempo atrás, não ia encontrar uma testemunha de Jeová de barba. Por quê? Porque eles proibiam. Acabou de virar agora. Não ia encontrar, por exemplo, na rua, indo fazer o serviço de campo, como eles dizem, uma mulher de calça comprida. Agora pode. Você não ia encontrar, por exemplo, numa reunião, num salão de assembleia, tocando pagode, tocando forró. Agora eles liberaram. Então, essa organização, esse grupo de homens chamado Corpo Governante, brinca com a vida das de Jeová. Então, de 31 a 52, proibiram a vacina. Em 67, proibiram transplantes de órgãos. Eles consideravam isso, na época, como sendo canibalismo. Então, a testemunha de Jeová não podia receber um transplante de rim, transplante de córnea, transplante do que quer que seja. Era proibido. Se alguém recebesse um transplante, ele era desassociado. Lembrando que, na época, ser desassociado equivale a ter uma lepra. Então, ninguém da casa dele podia falar com ele, podia nem dar um oi na rua, por exemplo, não podia.
Eu tenho as provas aqui, todas essas provas desses documentos que dizem isso. Então, proibiram transplantes de órgãos, considerava canibalismo. Aí, em 1945, oficializaram a questão da proibição da transfusão de sangue. Agora veja que hoje todas as testemunhas de Jeová usam um cartão como esse que a gente vai colocar aí. Olha o cartão que eles usam com a proibição da transfusão de sangue. Toda testemunha de Jeová tem esse cartão aí. Aí eles proíbem, tá lá, não aplique sangue. Agora, uma coisa muito interessante sobre isso, porque eles usam textos da Bíblia. E todos os textos usados pela Testemunha de Jeová não tem nada a ver com transfusão de sangue. Então foram proibições dietéticas que Deus deu para a nação de Israel. E quando lá em Atos 15, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão que vos abstenhais destas coisas, carne sacrificada, sufocada, ídolos e tal, prostituição e sangue. Está se referindo a sangue de animais. Por causa de quem? Dos judeus. Então isso não é uma proibição para todos os cristãos. E ali houve um problema. Ali, inclusive, Atos 15, é uma questão de circuncisão. E não tem nada a ver com transfusão de sangue. Exatamente. Ali a proibição, primeiro, não tem a ver com sangue humano. Não. Depois tem a ver com a ingestão de sangue, comer sangue e de por causa animais. Dos judeus. Comer sangue de animais, entendeu? Então, porque depois Paulo vai dizer aos irmãos da cidade de Corinto, comei de tudo que se vende no açougue. E o que se vendia no açougue na cidade de Corinto? Carne sacrificada a ídolos. Então, veja que interessante que as testemunhas de Jeová, elas, tirando a água, que é a maior parte do sangue, tirando a água, todos os elementos do sangue, todos os componentes do sangue, eles podem tomar desde que seja processado. Por exemplo, tira do sangue, transforma em drágeas, transforma em comprimido, aí eles podem tomar. Uhum. Mas não pode tomar o sangue. Imagina que você fala assim, você não pode tomar limonada, mas você pode beber água, chupar limão e comer açúcar. Na mesma hora, você pode fazer os três. Mas se fizer limonada, é pecado. É basicamente isso. Quando ele fala que é proibido tomar o sangue, usar o sangue, tomar uma bolsa de sangue, tipo assim, você não pode tomar limonada, mas chupa o limão, come uma colher de açúcar e bebe a água. Aí pode. Agora, se você fizer limonada, você vai pro inferno. Quer dizer, há um contrassenso muito grande, porque tirando a água, tudo que tem dentro do sangue, eles podem tomar, desde que seja processado. E é uma mudança, porque nem isso podia até anos atrás, né? Agora já pode. Não. Inclusive eu tenho aqui vários casos. Esse caso aqui do menino Evandro, eu interferi no caso. Eu tive lá no hospital em Sorocaba, o menino foi atropelado por um trator, menino de 9 anos de idade, foi atropelado por um trator. A sua mãe, testemunha de Jeová, não vivia com o pai, mas não queria que o filho tomasse a transfusão de sangue. E o pai queria, mas o pai não vivia com o menino. Com a mãe. Então, aí a justiça demorou muito. Eu fui lá, mostrei as incoerências, mostrei o ponto de vista bíblico, mostrei, por exemplo, a questão do transplante de órgãos, da vacina, e o menino morrendo. Aí sabe o que aconteceu, pastor César? Depois que eu falei com o diretor do hospital, com médicos e tudo mais lá em Sorocaba, eles tiraram a guarda da mãe e passaram para um juiz. E aí o juiz autorizou. Quando o juiz autorizou, foi tarde. O menino recebeu a transfusão de sangue, mas veio a falecer porque foi muito tarde. Então está aqui. Isso aí foi em 1998, está aqui. Eu tenho os documentos. Tem aqui o outro caso também. Menina não toma transfusão de sangue e veio a falecer. São inúmeros os casos que eu poderia citar aqui de pessoas que morreram por causa dessas proibições. Agora, as testemunhas de Jeová estão argumentando hoje, porque houve uma decisão do ministro, né, Barroso, e juntamente com o ministro Gilmar Mendes, que eles autorizaram a testemunha de Jeová a se recusar a receber uma transfusão de sangue. Eu te pergunto, o que o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes entendem de testemunha de Jeová? Nada. Será que eles sabem, por exemplo, que eles proibiram com os mesmos argumentos a vacina de 31 a 52? Aí eu te pergunto, porque eu conheci uma pessoa que a mãe dele era testemunha de Jeová, não deu, e ele teve problema de paralisia. Ficou lá paralítico por causa de vacina. A mãe dele era testemunha de Jeová.
Aí eu pergunto, em 1952 o corpo governante liberou a vacina. Quem vai dar conta das vidas que morreram de 31 Sarampo, até 1952? tantas Então, quem vai dar conta dessas vidas? Mas era visto dentro da organização religiosa da Testemunha de Jeová como sendo uma orientação de Deus. E usavam versículos da Bíblia para proibir a vacina. Distorcidos, né? Claro, totalmente fora do contexto. Aí, em 67, proibiram transplantes de órgãos. Então, de 21 a 52, vacina. 67 a 80, transplante de órgãos. As pessoas que tiveram problemas, que precisavam de um transplante, a sociedade não permitiu. Quem vai dar conta das vidas que morreram? Porque agora pode. Agora, vamos lá. Esse processo que você está respondendo, que pé que está? Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo então, dinheiro? Infelizmente, ainda não houve a audiência. Não tivemos audiência. Já marcaram 2 vezes e agora está sendo marcado pela 3ª vez. Marcou, então, você foi? Fiquei esperando lá. Fiquei esperando mais de 2 horas. E o TJ infelizmente, apareceu? Não. Era só eu que iria. Era uma você ia intimação, depor, né? você ia depor. Numa oitiva, era uma intimação. Então eu ia depor. Aí não veio o escrivão, não veio. O escrivão não veio na primeira, não veio na segunda. Agora vamos ter segunda-feira a 3ª. E se não for de novo? Aí acabou. Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Eu tô até. Mas você está indo lá? Estou indo, estou comparecendo. E o que o TJ tenho pede? documentos, tenho provas. Então, ele quer que a gente seja penalizado. Ele quer que a gente seja processado por causa disso. Que a gente no Ministério Público? seja preso, inclusive, né? Seria basicamente isso. Porque é o Ministério Público, Polícia Federal, né? Então, a gente está sendo intimado por causa das nossas declarações. Agora, ninguém, nem eu, nem o João Flávio, nem qualquer outro apologista vai fazer declarações que ele não possa provar. Exatamente. Seria um idiota, Exatamente. desculpe a colocação, mas seria Você tá basicamente um idiota. Da documentação necessária para falar o que você está falando. Então, aí ele está argumentando aqui, né, que a gente está aí falando contra a Testemunha de Jeová, na questão da transfusão de sangue. Olha lá, aqui eles pegaram um vídeo, né, uma imagem de um vídeo de um podcast que eu participei. Aqui outro podcast. Mostra na câmera, ó, vira aí. Aqui, ó, então outro podcast que eles estão argumentando aí, que eu falei da tradução do Novo Mundo, sobre a influência de Johannes Graeber.